Narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes, né? A primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e depois sobre como Jesus assustou os discípulos, né? Apareceu no meio do mar, andando por sobre as águas, e por último a multidão que acompanhava Jesus, né? Querendo cura dele. Aqui a gente está no grande momento do ministério de Jesus, né? Mais popular, né? Então a gente vê essas grandes manifestações do poder de Jesus, né? E esse texto é fantástico. A gente vai falar algumas coisas e como Jesus trata do descanso, como Jesus trata dos seus discípulos, como Jesus trata dos problemas, né? Como Jesus faz do comum, da coisa comum, ele faz algo extraordinário, né? E tem tudo isso nesse texto que a gente vai analisar agora, né? Que a gente vai expor aos irmãos, né? Esse texto fantástico. E o texto começa, né, no versículo 30, com os apóstolos voltando de uma missão que Jesus tinha enviado a eles, e eles voltam muito empolgados, né, contando tudo que o Senhor tinha feito, no versículo 30. E aí Jesus fala um negócio, né, no versículo 31. Vamos sozinhos até um lugar tranquilo, como se eu está num lugar deserto, né, onde não tivesse ninguém, para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então olha isso, o ministério de Jesus estava uma missão muito grande, os discípulos foram fazer a missão que Jesus tinha mandado, voltam empolgados, e a primeira coisa que Jesus faz olha, vocês precisam descansar. É o momento de descansar, né? Vamos nos retirar, ir para um lugar tranquilo, em que a gente possa descansar um pouco, porque eles não paravam nem para comer. Então a primeira coisa que a gente nota aqui nesse texto é o Senhor, que Jesus valoriza o descanso, né? E aí ele fala assim, mas como assim descanso? É um descanso, não é aquele descanso de quem não faz nada, é aquele descanso de quem trabalha muito. Você deve ter sentido essa experiência, né, de um dia de trabalho, você cansado, e te dá aquela felicidade por estar cansado, né? Não é uma sensação boa? Você está feliz, está morto de cansado, mas você está feliz. Uma sensação de dever cumprido. Exatamente, é a sensação. Fiz aquilo que tinha que ter feito, né? Estou morto de cansado, mas eu estou feliz, porque fiz aquilo que deveria fazer. Então o descanso, no sentido que Jesus está dando, é uma celebração pelo trabalho feito. Como Deus, né, ele trabalha nos 6 dias, no 7º dia é um descanso. Mas que tipo de descanso é esse? É de não fazer nada? Não. Ele contempla a criação que ele fez e ele diz que tudo era muito bom. Tudo muito bom. Então Jesus nos convida também a descansar dessa forma. De nós pararmos, de nós vermos o fruto do trabalho e falar, graças ao bom Deus, né? Estou cansado, mas fiz o que tinha feito. Fiz o que deveria ser feito. Então Jesus valoriza o descanso e valoriza a vida do seu discípulo. Ele fala, vocês precisam parar. Vocês precisam parar. Irmãos, tanta gente, nem na igreja, não para. Acha que é um robô, é uma máquina, e que não para, não descansa. E a gente vê tantos pastores com depressão, pastores se matando agora, porque esse peixe não para. Jesus está falando, não, vocês precisam parar. E a gente precisa descansar. Esse é o momento. Nós devemos ir para um lugar deserto, um lugar tranquilo, para que a gente possa descansar. E Jesus faz isso. Jesus fala com os seus discípulos que eles deviam descansar. Então eles entram no barco, versículo 32, e eles vão atrás de um lugar tranquilo para que eles pudessem, pelo menos, passar um dia de descanso. Só que o que acontece, no meio dessa tentativa de descansar, no 33, contudo, muitos os reconheceram, os viram aqui, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Então eles viram eles partindo e atravessar o mar, chegaram antes de Jesus lá, e aí ficaram esperando eles chegarem.
E aí quando Jesus chegou, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Olha que legal agora. Jesus foi para uma viagem com seus discípulos para descansar. Era um retiro deles, eram as férias que eles iam tirar. Chegaram naquele lugar, um monte de gente lá esperando Jesus. E Jesus atende aquelas pessoas. Jesus sente compaixão. Acho que eu já falei sobre aqui. Essa compaixão de Jesus é algo que somente Ele tem. Essa sensibilidade de notar as pessoas, os seus sentimentos, o que eles estão passando. E essa sensibilidade, Jesus, essa compaixão, no original, é nas entranhas. Realmente ele sentiu nas entranhas. A compaixão é nas entranhas que ele sente. Né? É no bucho. É aqui que ele sente. É aqui que ele sente, é nas entranhas dele. Ele sente essa compaixão por aquelas pessoas. Porque ela é semelhante a uma multidão ou ovelhas sem pastor. E aí vocês conhecem cabras. Aqui vocês conhecem as cabras. Como é que a cabra se alimenta? Você vai lá, vem aqui, deixa ela no mato e volta no final do dia. Ela já comeu tudo, comeu o pasto todo, já fez tudo o que tinha que fazer, não precisa de nada, cabra. Ovelha é totalmente diferente disso. Ovelha precisa de um pastor para levar ela onde tem a água, onde tem a grama, precisa cuidar dela, precisa ver se não tem um animal por perto, um predador. Tudo isso precisa do pastor. A ovelha não faz nada. A ovelha não faz nada. Nada sozinha. Nada. Ela não sabe sair, se chover, ela não sabe procurar abrigo. Nada. Então, é esse tipo de pessoas, e é como Jesus fala que nós somos também ovelhas, porque sem o nosso pastor, que é Cristo, a gente não pode fazer nada, irmãos. A gente está totalmente perdido. Precisamos do pastor. Então, ele olha com compaixão para aquela multidão e vê que elas eram como ovelhas sem pastor. E aí, como é que as ovelhas ficam sem pastor? Elas ficam sem direção, elas estão perdidas, elas estão sem abrigo, elas não têm alimento. Então Jesus olha com esse olhar de Jesus para aquelas pessoas. E é o olhar que Jesus olha, vê e enxerga aos perdidos. Esse olhar de amor, de olhar como pessoas que não tinham pastor. E ele faz questão de sentir compaixão. E aí como é que essa compaixão de Jesus é demonstrada? Ele fala que olha essas multidões, né, como ovelhas sem pastor, então começou a lhe ensinar muitas coisas. Jesus vai ensinar a eles. O cuidado de Jesus se demonstrado pelo ensino. Então Jesus relaciona aquele abandono daquelas pessoas com a falta de ensinamento. Então, quantas pessoas perdidas que não têm a verdade? Jesus apresenta como a verdade. Ele foi ensinar aquelas pessoas sobre a verdade. Então ele faz questão disso. Aquelas pessoas. Talvez eles quisessem ver o Jesus que fosse curar. Né? Nos outros sinóticos, Mateus e João, fala que Jesus estava curando pessoas ali. Mas Marcos não coloca nesse pedaço. Fala sobre o ensinamento de Jesus. Faz questão de pontuar isso, o seu ensinamento. Porque era o mais importante. A gente vai ver isso um pouco mais depois. Para Jesus, o ensinamento era mais importante do que somente a cura física. A gente vai retomar essa ideia mais para frente. Então Jesus começa a ensinar aquelas pessoas. Ao entardecer, versículo 35, os discípulos foram até Jesus e disseram: este lugar é isolado, já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e morar os vizinhos e comprar algo para comer. E aí os discípulos chegam para Jesus para falar sobre isso. Está tarde, esse pessoal está com fome. A gente vai, não tem como alimentar esse povo. A gente não tem dinheiro para isso. E aí Jesus faz uma coisa que é muito legal. O versículo 37. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Jesus fala: se vira. Se virem. Imagine agora. Se virem. Jesus falou assim: se virem. E aí o discípulo responde: a gente não tem dinheiro, a gente precisa de muito dinheiro para alimentar essa multidão. E aí Jesus responde: quantos pães vocês têm? E aí eles respondem de volta: nós temos 5 pães
e 2 peixes. Somente isso que a gente. E aí Jesus ordenou que fizesse a multidão, sentasse em grupo na grama, assim se sentaram, grupo de 50 e 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que iam partir dos pães, entregavam-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Então, cada vez mais que ele distribuía, mais alimento surgia desse milagre. Olha que legal que a gente pode notar nisso aqui. Jesus pergunta: o que vocês têm? Jesus pega o que os discípulos tinham nas mãos e multiplica aquilo. Isso é muito legal. Ele não faz um milagre, claro que o milagre não é do nada, mas ele pega aquilo que os discípulos tinham nas mãos. Então o milagre muitas vezes se vai fazer com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Aquele pouquinho que a gente tem, o Senhor irá multiplicar. Foi igual o milagre ali de Eliseu, da viúva. Vocês lembram essa história? Que a viúva não tinha nada para comer. Ele vai e fala: o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. Aí ele fala: tá bom, então você faz um azeite de farinha, você faz um bolo para mim, um pão, usa esse azeite e depois você traga tudo que é vasilha, pega os seus vizinhos que você vai ter azeite para você vender. Então a mesma coisa aqui. Jesus utiliza daquilo que os discípulos tinham para multiplicar. Então é uma coisa que o Senhor vai fazer. Ele vai usar aquilo que a gente tem para multiplicar. Aquele pouquinho que a gente tem, ele vai multiplicar. Enquanto os discípulos olhavam somente o material, nós não temos dinheiro, Jesus olhava para além disso, para muito além disso. Os discípulos falavam: a gente não tem dinheiro para comprar, tem que ter muito dinheiro para alimentar essa multidão. E Jesus pede aquele pouquinho que ele tem, aqueles 5 pães e 2 peixes. Uma outra coisa que a gente nota aqui é que Jesus multiplica o comum e transforma em extraordinário. Se multiplica o comum e transforma em extraordinário. É aquele pouquinho, irmãos, que não vai faltar. O Senhor nos abençoe. Pode ter certeza disso, não vai faltar. Com o Senhor não vai faltar pão. Não vai faltar. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Vai ter momentos desesperadores? Vamos ter momentos desesperadores. Viver em fé não é fácil. Não é fácil. Não é um cheque branco que você vai ganhar. E você vai ter todas as suas contas pagas no final do mês. Mas o Senhor vai dar força para que você trabalhe. O Senhor vai fazer algo extraordinário daquele comum que você tem. Vai multiplicar. E você vai conseguir passar, irmãos. Você vai conseguir passar. É isso que Ele promete pra gente. Não é abundância, mas aqui não vai faltar. E o Senhor multiplica. Ele pega o comum, o nosso comum, e Ele transforma e faz virar um extraordinário. De 5 pães e 2 peixes, Ele faz um banquete para mais de 5.000 pessoas. Aqui só conta os homens, eram contados somente os homens. Mas tinha também as mulheres e as crianças. Então bota aí 10.000 pessoas. Comeram daquele alimento. E ainda sobrou. E ainda sobrou. Está dizendo aqui. Todos receberam a porção, todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. E ainda multiplicou. O Senhor faz multiplicar aquele pouquinho e ainda sobra. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele faz multiplicar o comum. Ele faz multiplicar e transformar no extraordinário. E aí a história continua. Depois desse milagre, depois dos discípulos terem enxergado isso, Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, multiplicar para uma multidão de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, algo fantástico. Continua o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu nos seus discípulos que voltassem ao mar e atravessassem o mar até Betsaida. Então Jesus despede os discípulos, ele fala: eu preciso de descanso. Olha isso, que legal. O Senhor Jesus precisava descansar. Ele começa falando esse pedaço do capítulo 6 começa com Jesus falando: a gente precisa descansar. Nós precisamos ter um momento de descanso. E aí eles não descansaram. E Jesus fala: eu preciso ter um momento de descanso. Eu preciso descansar. E aí o momento de descanso do Senhor ele vai sobre o monte sozinho e vai orar. Esse é o momento de descanso do Senhor.
Ele precisava de relacionamento com o Pai. Então, irmãos, Jesus precisava estar sós com o Pai. Imagina a gente. Jesus nos mostra que a dependência que ele tinha do Pai. Se ele não podia, se ele queria, e aí é interessante porque Jesus era Deus, mas ele precisava estar com o Pai. Isso é relacionamento. Ele amava o seu Pai, então ele queria estar em oração com ele. Nós também, irmãos, precisamos amar ao Senhor, amar e querer ficar com ele. Esse espírito de oração é essa conversa, é esse relacionamento com o Pai. E Jesus fez questão de fazer isso. Saiu, foi ficar sós para orar sozinho com o Pai, né? A dependência de Cristo, a dependência dele com o Pai. E aí, depois do seu momento de oração, durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. E aí Jesus vê de longe, no versículo 49, 48, ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. E aí, por volta das 3 da manhã, Jesus sai de lá, né? Sai de forma bem tranquila, né? Bem caminhando pelo mar. Imagine isso, agora se coloque na pele dos discípulos. Imagina, 3 horas da manhã, o mar agitado. Imagina a névoa aqui de madrugada. Do nada vem um homem andando. Nem nada, o que você ia fazer? Você acha que tem a mesma atitude aqui que os discípulos, né? Acharam que é uma assombração, né? Que estavam chegando. Mas imagina mesmo, medo, hein? Era um fantasma, né? Ficaram desesperados. Imagina. E aí a intenção de Jesus, o que é legal? Olha aqui, Jesus foi eles caminhando pelo mar. Sua intenção era passar por eles. Quer dizer, Jesus falou assim, eu vou passar por eles e eles não vão me enxergar. Como se fosse possível? Jesus queria fazer uma pegadinha com eles, né? Parece. Jesus queria passar por eles e que eles não notassem. Mas é claro que eles viram Jesus e ficaram desesperados, né? Ficaram com medo, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Versículo 50. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. E aí imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Jesus aparece desse jeito. É óbvio que ficariam com medo, né? Seria o normal de aparecer um homem que você não sabe andando sobre as águas, acharam que fosse um fantasma. Mas Jesus entra no barco. E Jesus fala: não temam, sou eu. E aí imediatamente, quando isso acontece, o mar se acalma. Os discípulos ficaram admirados com isso. Muito admirados.